Olá, voltei mais uma vez à nossa série de TDD no mundo real. E hoje a gente vai estudar o curioso caso dos algarismos romanos. Então, como eu já disse, hoje eu volto à minha série TDD. Na verdade, todos esses vídeos que eu estou gravando até agora nasceu da minha vontade de gravar essa série sobre desenvolvimento orientado a teste. Então, eu gravei todos os outros vídeos sempre pensando no dia que eu ia voltar a falar sobre desenvolvimento orientado a teste. E hoje chegou esse dia tão esperado, pelo menos para mim. O que eu estou fazendo nessa série? Só recapitulando. Eu estou passando capítulo a capítulo do livro do Maurício Nietzsche. O que é esse livro? O livro chama-se Test Driven Development, Teste e Design no Mundo Real. Como eu já disse, eu tive aula de Scrum com o Maurício e eu gostei bastante. Quando ele lançou um livro sobre TDD, eu não tinha dado muita bola, mas pouco tempo depois eu comecei a dar bola para TDD. E aí eu voltei no livro dele, comprei, eu tô achando interessante. E o que eu tô fazendo aqui nessa série? Eu tô implementando todos os exemplos do livro dele, todos, em ABAP. Então esse daqui seria equivalente ao capítulo número 3, onde ele utiliza um conversor de algarismos romanos para mostrar TDD, para começar a falar sobre esse assunto. E é exatamente isso que eu vou fazer agora aqui com vocês. Então vamos ao problema. Algarismo romano nada mais é do que uma notação de um número, representar um número através de letras. Você já deve conhecer os algarismos romanos. Quando você quer fazer alguma coisa clássica, quando você quer fazer alguma coisa pomposa, você coloca em número romano. Tô até pensando em colocar a sequência desses episódios em algarismo romano, eu não sei ainda. Você já deve saber, a gente na escola acaba aprendendo, eu pelo menos aprendi as regras básicas do algarismo romano. Então vamos lá, vamos ver aqui comigo algumas regras básicas que a gente vai implementar no nosso conversor. Então olha, está vendo aí na tela, que eu tenho aqui na minha tabela, no meu lado esquerdo, a tabela de símbolos. Então eu tenho o símbolo o I, o V, o X, o L, o C, D e M, valendo 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000, respectivamente. E aí eu tenho que implementar a seguinte regra. Quando um algarismo de menor ou igual valor à direita são somados ao algarismo de maior valor, ou seja, I vira 1 mais 1 igual a 2. VI é igual a 5 mais 1, que é igual a 6. E algarismos de menor valor à esquerda são subtraídos do algarismo de maior valor, como por exemplo, IV é a mesma coisa que 5 menos 1 igual a 4. Ou nesse caso aqui, 5 menos 1 mesmo. E X é igual a 10 a menos 1, 9. Então, lembrando sobre TDD, a primeira coisa que eu tenho que fazer é implementar o meu teste. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar minha classe de teste. Ah, mas você não criou sua classe ainda, como é que você vai testar uma coisa que não existe? Lembre-se, o maior mantra do TDD é o seguinte, se você estiver escrevendo algum código que não for para fazer algum teste passar, aquele código não deveria estar sendo escrito. Então como é que eu vou começar a configurar, ou como é que eu vou começar a codificar a minha classe se eu não tenho um teste? Por que eu estou codificando aquilo ali se não é para fazer um teste passar? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um teste falhar, obviamente que ele vai falhar, e aí eu vou começar a escrever minha classe para que esse teste passe. Então, vou começar aqui, eu vou criar bem simples, vou criar um primeiro teste que ele tem que entender o símbolo I. Então eu vou passar o I e eu espero que ele retorne 1. A gente já falou sobre o setup, que ele vai criar o objeto antes de todos os métodos de testing. Então, o conversor ele é type-ref Romance Conversor, é uma classe que eu ainda não criei, que é o que eu vou criar. O must understand symbol I é o meu método de teste, onde eu vou passar para ele lá, o I e eu vou esperar o 1. CL ABAP unit assert equals, eu espero 1 e o atual é o valor, tá? End method. O que acontece? Se eu tentar ativar, ele não vai ativar. Então, um dos meus primeiros testes que eu tenho que fazer passar é ele ativar. Se ele não está ativando, quer dizer que o meu teste está errado. Então, para fazer o meu primeiro teste passar, eu preciso implementar minha classe. Vamos começar aqui com a minha classe Romance Conversor, definition, tá? Eu tenho aqui a parte pública, que são o meu método convert, importing, um Roman number, que é do tipo string,
e eu vou retornar um valor que é do tipo inteiro. Type E. End class, certo? Formatando meu código, agora eu vou fazer a implementação dele. Lembrando que a minha implementação tem que ser a mais simples possível, é só para fazer o teste passar. Vamos lá, então meu primeiro teste é ele ativar. Então vou criar aqui, retornando 0. Se eu ativar, ele vai ativar sem erros. Então o primeiro teste passou. Mas e o que acontece se eu executar a suíte de testes? Claro, vai dar erro, porque eu espero 1. Então para fazer ela passar, simplesmente altero aqui para 1. O que vai acontecer? Deixa eu ativar aqui meu código. Vai passar os meus testes. Vamos lá, vamos implementar um próximo teste. Eu vou colocar agora aqui que ele precisa entender o símbolo V. Olha só que interessante. Eu falei que era o símbolo I e agora o símbolo V. For testing. Olha só que interessante, eu acabei de lembrar que eu estava escrevendo errado o symbol. O symbol é com Y, não com I, seu burro. Então, preciso corrigir aqui. Então, eu vou fazer o teste para ele entender o V. Então, eu espero que ele retorne 5. Vamos rodar o teste. Olha lá, aqui. Olha lá, e falhou, como eu estava esperando. Vamos começar aqui a implementação. Lembrando, sempre a mais simples possível. Eu vou colocar um case. Se um número for I, eu retorno 1. E aí já vou fazer para toda a tabela. Então, eu vou começar aqui. Ó. Lembra, eu vou começar com o I, depois o V, depois o X e assim por diante. V retorna 5, X retorna 10, aqui o L vai ser 50, o C é 100, a D 500 e falta mais um aqui que vai ser o nosso M de 1000. End case, ativa, vamos ver, eu vou executar aqui, olha lá, agora meu teste passa. Vamos agora para um segundo cenário. Então, vamos lá para o segundo cenário, que eu vou fazer símbolos repetidos, duplo I ou duplo X, tá? Então, o que acontece? Eu vou colocar aqui must understand repeated symbols e for testing. Vou copiar aqui esse código, porque ele se repete. Coloco aqui a declaração do meu método, então eu espero I, ele tem que retornar 2. O que acontece se eu executar meu teste agora? Claro, vai falhar. Vamos lá, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar aqui um case. Eu vou colocar um case para cada caso, para cada tipo de número. Não, isso daqui, além de ser meio burro, não é factível. Então, o que eu preciso fazer? Nossa primeira refatoração. Na verdade, a gente já está refatorando nosso código há um tempo. Eu vou criar um método que vai retornar os valores dessa minha tabelinha. Okay? Então, esse meu case aqui, eu vou mudar ele para dentro de um método chamado getNumber. Okay? Onde ele vai receber, de novo, um algoritmo e vai retornar para mim qual é o valor do algoritmo. Vai receber o algoritmo romano e vai retornar o valor daquele algoritmo. Então, eu vou colocar aqui, ó, criar uma variável, position, tá? Vocês vão ver para que serve isso daqui, porque do tipo inteiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um while, porque eu vou navegar componente por componente, algarismo por algarismo do meu numeral romano. Então, olha só, eu vou passar aqui, fazer um while até ele chegar no final, tá? É como se fosse um loop at na tabela interna, só que aqui esse while é na minha string. Vou retornar qual é a posição, qual é o algarismo. Vou jogar no getNumber para saber qual é o valor daquele cara. E aí eu vou adicionar. Então, quando vier II, ele vai adicionar 1 mais 1 igual a 2. XX, 10 mais 10, igual a 20. Certo? O que está dando errado aqui? Ah, tá bom. Vamos lá, que isso daqui, o cara aqui não pode ser char, tem que ser string. Ok? Ativou. Vamos rodar agora o nosso teste. Vamos ver aqui. Vamos adicionar aqui o when others, retorna o value igual a 0. Ok? Só para ter uma segurança. Vamos lá. Executou os testes. Olha lá, deu certo. Maravilha, passou o teste. Vamos adicionar mais um outro cenário, como por exemplo, XX e I, que seria 22. Como é que eu posso fazer isso daí? Então vamos criar primeiro o teste.
para falhar, lembra, TDD. Olha lá, vou copiar. Vamos colocar aqui method, o nome certinho. Então eu espero xx e ele vai ter que retornar 22. Vou ativar. Executo. O meu teste, olha lá, como já é esperado, não falhou. Olha só que interessante, ele passou, porque quer dizer que o nosso código está correto. Então, nosso algoritmo cobre também esse caso. Não é legal? Tá vendo? Eu não preciso refaturar nesse caso aqui. Na verdade, eu escrevi um teste que passa. Então, não é nem refaturar, não preciso escrever a implementação desse algoritmo. Então, vamos lá. Vamos para mais um caso, que é quando nós tivermos IV ou IX, que eu tenho que subtrair, não é só somar. Então, olha lá, understand IX for testing. Então, eu vou colocar aqui, vou copiar o meu teste. Colocar aqui x e... Não, mudar o nome todo aqui. E x e eu espero aqui 9. Perfeito. Vou executar meu teste. Vamos ver se vai passar. Vamos ver se a minha lógica vai funcionar nesse caso aqui. Claro que não vai funcionar. Nosso código ainda está incompleto. Olha lá, agora vamos implementar o nosso algoritmo final. Então eu preciso ter uma lógica para saber se o número em que eu estou, na verdade, se o próximo número que eu estou, o número subsequente a ele, é um número maior ou menor, para eu saber se eu tenho que subtrair ou adicionar. Então vamos fazer aqui uma jogadinha. Eu vou ter o algarismo romano, olha lá em cima, na posição 1, do mesmo jeito que tinha, mas agora eu vou ter o next position, que é a posição atual, da onde eu estou, mais 1. Só que eu tenho um problema. Se eu tiver, por exemplo, uma string de 5 posições e pedir para olhar a 6ª posição, ele dá dump. Então eu tenho que fazer aqui um catch, cx sai range out of bounds, que tá errado aqui? Bounds. E aí eu faço o next algoritmo igual ao algoritmo atual. Isso daí para que a minha lógica logo abaixo vai funcionar. Olha só que interessante. Aí eu vou verificar se o número do algarismo atual for maior ou igual a um próximo, o que eu faço? Eu adiciono, certo? Então, o que acontece? Se eu estiver fora e pegar o último algarismo, o next e o atual vão ser iguais e eu caio aqui na soma, correto? Então, se ele não for isso daí, eu subtraio. Simples assim. Olha só, vamos ver se esse meu algoritmo aqui funciona. Vamos executar o teste. Olha lá, maravilha, passou. Quer dizer que o nosso algoritmo ficou legal. Nosso último caso aqui, eu vou colocar mais um caso de teste para ter certeza que o meu código está interagindo legal, que é no caso do xx1v, xx e v. Na verdade é um misto, né, dos meus dois últimos testes. Então, xx1v, o que eu espero? 24. Vamos lá, vou executar aqui, ativo, executo meus testes e olha lá, meu código também cobre esse caso aqui. Maravilha, ótimo. Então o meu código, vou considerar ele como completo. Então agora eu vou brincar um pouquinho com essa classe. Eu vou criar aqui um programa com um parameter que vai receber um valor que é o algarismo romano e vai me retornar qual é o valor numérico relativo àquele algarismo romano. Então eu vou criar aqui um parâmetro roman do tipo string, que simplesmente vai receber esse valor algarismo romano. Vou criar aqui o objeto, o conversor, e simplesmente fazer um write, que ele vai falar, olha, o número que você está entrando é igual a... O algarismo romano que você está entrando é igual a esse valor que eu vou te retornar agora aqui. Roman. Bem simples, tá? Vamos testar o nosso código aqui, vamos executar. Primeiro teste, está tudo passando. Então, eu vou executar o meu programa aqui. Só um minutinho, fecha aqui. Vamos lá, executa como aplicação. F8. Então, vamos testar aqui o nosso programa. No nosso caso aqui, I, 1, 2 Is, 2, IV, 4. Agora vamos colocar MMCXIV 2114. Ótimo. Então vocês tiveram uma noção aí de qual que é o fluxo do TDD. Geralmente a gente segue
a sequência vermelho, verde, refatora. O que é isso daí? Vermelho é escreva um teste que falhe, verde, faça passar e refatora, melhore o código. Tá? Você tem que repetir isso até que você não consiga mais pensar em mais teste nenhum. Isso significa que a sua codificação está pronta. Então, no vermelho, você vai lá escrever um teste. Não importa se esse teste vai passar ou não. Não importa nem qual vai ser o desenho da sua classe. Você vai falar assim, o que eu quero, o que eu espero da minha classe, o que eu espero do meu método. No meu próximo vídeo eu vou falar sobre o tal do Baby Steps. Tá? Então você vai começar de maneira mais simples possível. E isso é legal, porque faz com que você evite complicações. Porque nós, programadores, a gente gosta de desafio. Então a gente tem uma leve tendência a super complexar as coisas. Tá? Eu vou falar disso ainda mais para frente. Mas se você seguir esse esquema vermelho, verde, refatora, você foge um pouco disso. Então a gente está no vermelho. Faça um teste que fale. Verde. Então, você tem que fazer aquele teste passar. Aqui que entra a simplicidade. Faça com que a sua implementação simplesmente faça passar o teste. Não se preocupe se seu código está muito porco, se seu algoritmo é estúpido ou se você escreveu muitas linhas de código poderia ser de maneira diferente. Você simplesmente faz o teste passar. Por que isso? Algumas pessoas pensariam, por que eu já não escrevo direito? Porque você quer meio que testar o seu teste. Então, na hora que eu coloquei lá o valor que era value igual a 0, depois igual a 1, eu estava testando que o meu teste estava correto. Então eu confio no meu teste. Nada pior do que você não confiar no seu próprio teste automatizado. Além do mais, isso é muito bom para você aprender sobre a solução. Conforme você vai evoluindo no seu código, você vai entendendo melhor. E o seu código vai ficando mais complexo, mas conforme você vai entendendo o problema. Vocês dois, vamos dizer assim, você e a complexidade do seu programa vão crescendo juntos. E finalmente o refatora. Refatora não significa melhorar algo que não está funcionando, mas sim ao contrário, é você mexer em alguma coisa que está funcionando. Escuta, se você ficar em silêncio, você consegue ouvir os gerentes de projeto mais próximos sentir um arrepio e dar um belo de um grito. Como assim você vai melhorar alguma coisa que está funcionando? O mantra no mundo SAP é o seguinte, está funcionando, não mexe, mas não é com TDD. Por que você pode mexer? Por que o GP tem tanto medo disso daí? Porque ele acha que você vai lá mexer e vai estragar alguma coisa que está funcionando. No caso do TDD, você pode mexer à vontade. Por quê? Porque o teste vai falar, olha, você quebrou isso, vai lá e conserte. Então você nunca corre o risco de mandar alguma coisa para produção sem que o teste passe. E por que você vai mudar? Se uma coisa já está funcionando, você deve estar pensando, pô, por que eu vou mudar? Porque você vai melhorar a manutenção, você vai melhorar a extensibilidade, você vai melhorar alguma coisa para que, quando você for aplicar alguma correção nesse código, você, ao invés de ficar gastando horas ali, você vai gastar apenas alguns minutos, porque a lógica está muito bem feita. Então, refatorar é legal. E existe um mundo em cima da refatoração. Existe um livro do Martin Fowler muito legal sobre refatoração, que tem um mundo por trás da refatoração. Não é apenas melhorar o código do jeito que você quer. Tem uma série de técnicas que ele mostra no livro dele, que ele implementou quando ele estava trabalhando como consultor e que são bem interessantes. Então, até agora, quais foram as vantagens do TDD que eu vi até agora, aqui, até pelos meus vídeos? Você tem um foco muito grande no teste, não na implementação. Então você não se preocupa com o seu algoritmo de cara, você se preocupa em fazer um bom teste. Então é um foco no que a classe deve fazer e não como ela vai fazer. Isso melhora bastante os seus testes. Lembra que eu comentei no comecinho do vídeo? Você começa a fazer seus testes e é meio por feeling. Mas a partir do momento que você começa a fazer primeiro os seus testes automaticamente, vamos pensar assim, com perdão do trocadilho da palavra, começam a ficar melhor, porque você pensa na solução através do teste. Lembra, primeiro você está escrevendo o teste, depois você vai escrever a solução. Outra vantagem, que é óbvia, o código já nasce testado, ou seja, esse código que a gente acabou de fazer aqui tem uma
uma cobertura de testes que eu posso mexer nele à vontade. Então, por exemplo, se eu quiser melhorar esse código ou ainda tem outros testes que eu gostaria de fazer, esse meu código, por exemplo, já nasceu testado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá e tentar melhorar esse código, ou então se eu quiser adicionar novas funcionalidades a esse conversor, beleza, ele já está funcionando. A parte que está funcionando já está coberta por teste. Então eu posso muito bem ir lá mexer e saber que eu não estou quebrando nada além daquilo que eu estou mexendo. Simplicidade. O seu código fica simples. E aí você evita o que eu chamo de super complexidade cool. O que isso significa? Você faz um código, você introduz uma complexidade que não precisaria só para que o seu código fique legal. O TDD evita isso. Simples, essa é a palavra do dia. E melhor entendimento da classe. Como você primeiro testa, o seu teste é o seu primeiro cliente da sua classe. Então ali você já começa a ver, vamos dizer assim, você já começa a ficar no lugar daquele que vai usar a sua classe. Você já se coloca no lugar do cliente que vai usar a sua classe. Lembra, cliente aqui não é o cliente na qual você está alocado trabalhando. O cliente aqui é, obviamente, por exemplo, no exemplo que eu mostrei aqui para vocês, é o próprio programa usando a minha classe. Só que eu não foi nenhuma surpresa na hora que eu fui rodar o meu programa, porque eu já tinha criado os meus testes, eu já sabia exatamente como fazer a chamada e eu já sabia exatamente o que esperar. Como você tem que testar, você acaba usando sua classe. Então você é o primeiro usuário, você é o primeiro a sentir quais são os defeitos daquela classe. Começa a conhecer o seu modelo, começa a conhecer o seu projeto muito cedo e de uma maneira muito eficiente. Mas a maior vantagem que eu vejo hoje aqui é o feedback. Por ser muito integrada ao Workbench, ou seja, você lá executa os seus testes de maneira muito rápida, nos exemplos que eu tenho utilizado na firma, eu tenho rodado o teste a cada linha, a cada nova mudança que eu faço, a cada vírgula nova que eu adiciono no meu código, eu rodo o teste. E essa é a ideia, eu ter o feedback daquilo que eu estou alterando de maneira muito rápida. Então, antigamente, o meu fluxo era sempre assim, terminava uma alteração, vou testar. Ctrl F3 para ativar, F8 para rodar. Hoje, já não faço mais isso, é Ctrl F3 para ativar e Shift Ctrl F10 para rodar o teste integrado. E aí sim eu tenho já um feedback perfeito se o meu código está funcionando ou não. Não depende de eu ficar repetindo toda hora meus testes. E além do mais, uma das características do TDD ou de qualquer framework de teste, ele tem que rodar e rodar rápido. Vocês perceberam aqui que qualquer execução é muito rápido. É quase o mesmo tempo que eu levo para ativar, ele leva para rodar todo o meu código. Isso é muito legal porque eu posso executar o meu teste a todo momento. E claro, com feedback rápido, você consegue descobrir problemas ainda muito pequenos. Você não precisa esperar seu código ficar grandão para você descobrir algum bug e aí você não sabe como resolver. Em suma, você gasta menos tempo para desenvolver. Então, você falar, com o TDD eu gasto mais tempo para desenvolver, cuidado, isso é uma falácia. Você está gastando mais código, sim. Por exemplo, eu fiz um exemplo última vez na firma, foi essa semana, que o código para a implementação do meu problema tinha aproximadamente 150 linhas, era bem simples. Mas eu tinha mais 600 linhas de teste, porque era uma árvore de possibilidades tão grande que eu precisava testar muitas coisas. Aí você fala, pô, Furlan, você escreveu 600 linhas de bobeira. Mas para lá, você é pago para resolver problema ou para escrever linha de código? Você é pago para... Eu vou responder. Você é pago para resolver problema de maneira boa. Se você vai escrever um monte de linha de código para isso, não importa. E melhor, você está escrevendo linha de código para garantir que aquilo que você está fazendo, que você está entregando, está certo. Então, escrever mais 600 linhas de código ao invés de só de 150, sim, é mais produtivo do que só escrever 150. Entenderam o que eu quero dizer? Pensa nisso. Lembre-se das palavras do tio Furlan. Você não é pago para escrever linhas de código, você é pago para resolver problemas. Na nossa discussão ainda tem alguns pontos em aberto. Por exemplo, quantos testes eu devo cobrir? Até que ponto eu devo testar? Muitos testes têm muito código repetido. Eu devo melhorar? Eu devo melhorar os meus testes? E até onde eu devo refatorar? Porque eu posso ficar mexendo no meu código para sempre. Hoje eu não vou discutir essas coisas, eu vou discutir conforme a minha série vai avançando. Mas são coisas para você já começar a ir pensando conforme eu vou desenvolvendo os meus novos vídeos, para você ir pensando junto comigo. Então, beleza, fico por aqui hoje. Ainda tem muito que falar sobre TDD. Eu tenho certeza que quando você começar a usar o TDD e começar a entender as vantagens, você vai querer usar TDD para sempre.
Então fica ligado nessa série. Essa série é bem legal e essa série é o motivo pelo qual eu estou gravando os vídeos e colocando aqui no YouTube. Eu aposto que essa série vai ser bem legal. Digo isso por experiência própria, porque eu tenho usado o TDD no meu dia a dia de trabalho. Vou usar agora, a partir de agora, em todos os meus vídeos e posts. E eu posso dizer por experiência própria, a técnica de programação que mais me trouxe, vamos dizer assim, prazer e produtividade naquilo que eu estou produzindo, naquilo que eu estou codificando. Então, eu acredito que isso daqui tem um valor agregado muito grande e vale o investimento, vale o esforço para aprender e para começar a usar dentro do seu dia a dia. Então, pessoal, mais uma vez, um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês... Mais do que gostar desse vídeo, eu espero que vocês comecem a usar o TDD no seu dia a dia. Não esquece de dar joinha, não esquece de comentar o vídeo, não esquece de assinar o canal e apertar aí no sininho aí para ter a atualização, para ter o alerta quando tiver novo vídeo. Um abraço para vocês e até o meu próximo vídeo. Até mais.